Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Mente em Cristo. Hoje, para honra e glória do nosso Pai, faremos a leitura do 285º dia, seguindo com o livro de Jeremias, capítulo 19, versículo 1 ao 21, versículo 14. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 4 ao 28. Salmo 82, versículos 1 ao 8 e Provérbios, capítulo 25, versículos 9 e 10. Antes de iniciarmos a leitura, amados, vamos agradecer ao nosso Pai e pedir a direção para o estudo. Pai amado, graças te damos por tudo. Te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado e te pedimos perdão pelos nossos pecados, pois somos errantes e totalmente dependentes de ti. Te pedimos que o Espírito Santo de Deus nos dê direção nessa leitura, que nós tenhamos o entendimento da tua palavra de acordo com a tua vontade. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Jeremias capítulo 19, versículo 1 ao 21, versículo 14. Assim diz o Senhor: vá comprar um pote de barro de um oleiro e leve com você alguns dos anciãos do povo e dos anciãos dos sacerdotes. Vá até o vale de Ben-Hinom, que está junto à entrada do portão dos cacos, e proclame ali as palavras que eu lhe disser. Diga o seguinte: escutem a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Eis que trarei uma calamidade sobre este lugar, e quem ouvir falar dela ficará com os ouvidos tinindo. Porque eles me abandonaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso a outros deuses, que nem eles, nem os seus pais, nem os reis de Judá conheceram. E encheram este lugar de sangue de inocentes, edificaram os altos de Baal para queimarem os seus filhos do fogo, em holocaustos a Baal. O que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou pela mente. Por isso, eis que vem dias, diz o Senhor, em que este lugar já não se chamará Tofete, nem vale de Ben-Hinom, mas o vale da matança. Porque desfarei os planos de Judá e de Jerusalém neste lugar, e os farei cair a espada diante dos seus inimigos, e pela mão dos que procuram tirar-lhe a vida. E darei os seus cadáveres como alimento às aves dos céus e aos animais selvagens. Porei essa cidade por objeto de terror e de vaias. Todo aquele que passar por ela ficará espantado e zombará por causa do desastre que lhe aconteceu. Farei com que comam a carne de seus filhos e a carne de suas filhas, e cada um comerá a carne do seu próximo, na angústia e no aperto em que ficarão com o cerco dos seus inimigos e os que procuram tirar-lhe a vida. Depois quebre o pote à vista dos homens que foram com você, e diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos. Deste modo quebrarei este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais ser restaurado. Os mortos serão sepultados em Tofete, porque não haverá outro lugar para os sepultar. Assim farei a este lugar, diz o Senhor, e aos seus moradores, e farei com que esta cidade seja como Tofete. As casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá, sobre cujos terraços queimaram incensos, a todo o exército dos céus e ofereceram libações a outros deuses, serão imundas como o lugar de Tofete. Jeremias voltou de Tofete, o lugar para onde o Senhor tinha enviado para profetizar. Pôs-se em pé no átrio da casa do Senhor e disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Eis que trarei sobre esta cidade e sobre todos os povoados vizinhos todas as calamidades que pronunciei contra ela, porque foram teimosos e não deram ouvidos às minhas palavras. Passur, filho do sacerdote Imer, que era superintendente da casa do Senhor, ouviu Jeremias profetizando estas coisas e por isso mandou que o profeta fosse açoitado e preso no tronco que ficava junto ao portão superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, Passur mandou que Jeremias fosse tirado do tronco. Então Jeremias lhe disse: o Senhor mudou o seu nome de Passur para Magor-Missabibe,
Pois assim diz o Senhor: eis que farei de você um terror para você mesmo e para todos os seus amigos. Eles serão mortos à espada pelos seus inimigos, e você verá isso. Entregarei todo o povo de Judá nas mãos do rei da Babilônia, que os levará presos à Babilônia e os matará à espada. Também entregarei toda a riqueza desta cidade, todo o fruto do seu trabalho e todas as coisas preciosas. Sim, entregarei todos os tesouros dos reis de Judá nas mãos de seus inimigos, os quais hão de saquear, pegar e levar tudo para a Babilônia. E você, Passur, e todos os moradores da sua casa serão levados para o cativeiro. Você irá à Babilônia, onde morrerá e será sepultado, você e todos os seus amigos aos quais você profetizou falsamente. Me persuadiste, Senhor, e me fui persuadido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou motivo de riso o dia inteiro. Todos zombam de mim. Porque sempre que falo tenho que gritar e clamar violência e destruição. Por causa da palavra do Senhor sou objeto de deboche e de zombaria o tempo todo. Quando pensei, não me lembrarei dele e não falarei mais em seu nome, então isso se tornou em meu coração como um fogo encerrado nos meus ossos. Estou cansado de sofrer e não posso mais, porque ouvi a murmuração de muitos. Há terror por todos os lados. Denunciem, e nós o denunciaremos. Todos os meus amigos íntimos esperam que eu tropece e dizem: talvez ele se deixe persuadir. Então nós o venceremos e dele nos vingaremos. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso, os meus perseguidores tropeçarão e não vencerão. Ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso. Sofrerão afronta perpétua que jamais será esquecida. Ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês o mais íntimo do coração. Permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Cantem ao Senhor, louvem o Senhor, pois ele livrou a vida do necessitado das mãos dos malfeitores. Maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito o homem que deu a notícia ao meu pai, dizendo: nasceu o seu filho, é um menino, causando-lhe grande alegria. Que esse homem seja como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Que ele ouça gritos de dor pela manhã e alaridos de guerra ao meio-dia. Porque não me matou no ventre materno, então a minha mãe teria sido a minha sepultura e ela teria ficado para sempre grávida. Porque saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza e para que se consumam de vergonha os meus dias. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou Passur, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maacéias. Pergunte por nós ao Senhor, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, está fazendo guerra contra nós. Talvez o Senhor nos trate segundo todas as suas maravilhas e faça com que o rei retire de nós. Então Jeremias mandou que dissessem ao rei Zedequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eis que farei retroceder as armas de guerra que estão nas mãos de vocês e com as quais vocês estão lutando fora das muralhas contra o rei da Babilônia e contra os caldeus que estão cercando a cidade. Essas armas eu as ajuntarei no meio desta cidade. Eu mesmo lutarei contra vocês com o braço estendido e mão poderosa, com ira, com indignação e grande furor. Matarei os habitantes desta cidade, tanto as pessoas como os animais. Morrerão de uma grande peste. Depois disto, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, os seus servos e povo, todos os moradores desta cidade, que sobreviverem à peste, à espada e à fome, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram tirar-lhes a vida. Ele os matará a fio de espada,
não os poupará, não se compadecerá nem terá misericórdia. A este povo você dirá o seguinte: assim diz o Senhor: eis que ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Quem ficar nesta cidade morrerá à espada, de fome ou de peste. Mas quem sair e se render aos caldeus que estão cercando a cidade não morrerá. Conseguirá ao menos salvar a sua vida, pois voltei o meu rosto contra esta cidade para trazer desgraça, e não para fazer-lhe bem, diz o Senhor. Ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia, que este a queimará. À casa do rei de Judá você dirá o seguinte: escutem a palavra do Senhor. Ó casa de Davi, assim diz o Senhor. Julguem com retidão todos os dias e livrem o oprimido das mãos do opressor, para que o meu furor não saia como fogo por causa da maldade do que vocês fazem, e queime sem que haja quem o possa apagar. Eis que eu sou contra você, ó moradora do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor. Sou contra vocês que dizem: quem descerá contra nós? Ou quem entrará nas nossas moradas? Eu os castigarei segundo o fruto das ações de vocês, diz o Senhor. Acenderei fogo em seu bosque, o qual queimará todos os seus arredores. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4 ao 28. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, é de noite que dormem, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutualmente, como vocês têm feito até agora. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, e os que presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, a que ademoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias. Examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Abstenham-se de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Irmãos, orem também por nós. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Peço com insistência, em nome do Senhor, que esta carta seja lida para todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Salmo 82, versículos 1 ao 8. Salmo de Asaf. Deus toma o seu lugar na congregação divina, no meio dos deuses, ele julga. Até quando julgarão injustamente e tomarão partido pela causa dos ímpios? Defendam o direito dos fracos e dos órfãos. Façam justiça aos aflitos e desamparados. Socorram os fracos e os necessitados, tirando-os das mãos dos ímpios.
Eles nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse: vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo, mas vocês morrerão como simples mortais, e como qualquer dos príncipes vocês sucumbirão. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti pertencem todas as nações. Provérbios capítulo 25, versículos 9 e 10. Defenda a sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo do outro. Do contrário, quem o ouvir poderá envergonhá-lo e você nunca se livrará dessa má fama.